E aí, gente, na Science aqui. Essa é a aula 5 do nosso curso sobre inteligência artificial. E hoje a gente vai falar sobre CNN, né? Ou Convolutional Neural Networks, redes neurais convolucionais. É um tema que até demanda um vídeo maior. Hoje eu só vou introduzir um tema nos modelos de inteligência artificial, que na minha opinião é o mais complexo de entender. Mas, no geral, você tem que entender que tem uma estrutura em cada forma de CNN. E a parte do código é muito mais fácil do que você entender a parte prática. Quando você vai usar TensorFlow e Keras, já tá tudo pronto ali pra você só usar ela da forma que tem que ser usada. Não precisa fazer ela do zero, né? Como seria muito mais difícil a parte do código se você fazer na raça, né? Que até não faz sentido. Só pra recapitular, né? Como se fosse um capítulo de Naruto aqui. O que aconteceu antes, a gente tem aqui o Gradient Descent, em que o objetivo é se calcular a, a derivada do erro em relação aos seus dados e output, né? Lembrando que você quer saber as partes mais baixas de uma função não convexa. Aqui não é diferente, só que os métodos que vão ser usados para extrair as características das imagens, por exemplo, ou de caracteres, como é muito usado CNN, ou vídeos, vão ser um pouquinho mais complexos. Parece complexo, mas não é tanto assim. O paper, eu creio que teve um paper antes desse, mas o que introduziu de uma forma assim mais profunda. Esse tema foi um paper de 98 sobre aprendizado para aplicação de documentos, reconhecimento de documentos, né? O objetivo original do CNN era ser aplicado para, por exemplo, em bancos, por exemplo, você ter assinaturas que são aprovadas usando isso, né? Ou coisas do tipo. Esse era o objetivo, né? Tinha um objetivo comercial aí. Essa tecnologia poderia ser usada, né? Hoje, diversos tipos de sistemas, por exemplo, de reconhecimento de objetos em vídeos, coisa do tipo, que até podem ser usadas em coisas como estádios, hospitais, enfim. Reconhecimento de pessoas em empresas, né? Pode ser usado CNN. Como que é a forma mais padrão, assim, mais tradicional de você ver CNN? Você vai ter o que são chamadas convoluções e vão ter vários estágios aqui, em que você quer pegar seções da imagem. Você pode ver no começo, ele está tentando reconhecer um caractere que é o A. Então, dentro do caractere A, você vai querer pegar essa parte da imagem. E você vai ter várias, assim, etapas aqui, em que você vai tanto extrair essa imagem e meio que, como posso dizer, você vai meio que contorcer ela. Se, por exemplo, ele vai fazer uma coisa chamada downsampling, que vai diminuir a seção da imagem. E tudo que é pixels, né? Basicamente, o que é entendido, o que você tem que entender quando o, o sistema de IA quer analisar essa imagem, é que ela vai ver como uma matriz. É uma matriz que tem valores numéricos, que são os pixels relacionados a essa imagem. Então, ela quer saber, de uma forma matricial, o que essa letra representa no formato que ela tem. E até letras escritas à mão, por exemplo. Saber o padrão em letras de mão, por exemplo, que é mais difícil do que letras de uma forma computacional, né? Como você vê no computador. Você vai ter várias sessões em que você vai pegar sessões dessa imagem para você conseguir reconstruir ela. E é literalmente, aqui só tá uma parte, né? Mas ele vai fazer em todas as partes aqui da imagem. Todo esse quadrado aqui. Para entender o todo da imagem e saber onde estão as linhas que formam a letra A. Você assina com a letra B, letra C, e assim sucessivamente, né? No artigo, essa é a função de erro deles, não é diferente do que a gente viu anteriormente. Então, você quer calcular o erro com relação a, por exemplo, vamos supor que na fase de treinamento o sistema não conseguiu reconhecer corretamente essa letra. Então ele vai ter que. Aqui em cima tá errado, tá? Não é a do W, não. É CNN. Tem nada a ver isso daqui em cima. Mas basicamente você quer saber a soma com relação aos seus weights e seus
e seus dados, que é o output, né? Você quer calcular o quanto de dinheiro tem dentro desse output, né? Então, em todo o contexto matricial das palavras que você tá tendo, letras no caso, né? Você tá querendo reconhecer, você quer saber o quanto que você errou em relação a ela, né? Lembrando que isso aqui é o output, isso aqui é os weights e o seu erro, né? E no fim, que são os parâmetros iniciais. Lembrando que isso aqui é tudo visto de forma matricial, né? As letras. Isso em 98, né? Que era uma coisa grande pra época. E basicamente aqui você tem a equação básica de um paper aqui, tá aqui embaixo, tá na descrição também. Que explica vários algoritmos de inteligência artificial. Esse conjunto matricial aqui, que tem o L e o J aqui. Bem que eu pus o L e o I. Não, perdão, acho que é essa parte aqui na verdade. O output da camada atual. Nessa parte aqui não, é essa aqui. Aqui é o output da camada atual. É um conjunto de vetores, é uma soma de vetores relacionados às camadas. Por isso que esse com menos 1, esse menos 1 significa que é um output da camada anterior. Na verdade, eu acho que é esse LJ que é o output da camada atual, esse daqui do anterior. Aqui tá confundido, então aqui não é I, aqui é J na verdade. Então, esse daqui é o output da camada atual. Esse aqui é o output da camada anterior, por isso tem o menos 1. Esse daqui, esse K é o kernel da camada atual. E você vai ver que tem o I e o IJ, então L é de camada. E esse IJ quer dizer um conjunto matricial. Em vez de vetores, é um conjunto matricial. E lembra que, se você lembra das aulas da escola de matrizes, né? Você tem a linha e a coluna, né? Então, I representa a linha, por exemplo, J coluna. Então, você tem um conjunto matricial aqui de vetores, a soma de vetores do kernel, vezes o kernel, né? Vai ser nessa parte o filtro, que você vai querer achar seções da imagem, vai ficar mais claro posteriormente, mas é um filtro matricial, né? O kernel é relacionado a você pegar uma imagem com relação a um domínio, né? E o domínio aqui está sendo transferido para essas convoluções, né? Vai ficar mais claro posteriormente. Então, você vai ter aqui o kernel da camada, o bias da camada, o noise que a gente chama, né? Em relação as diferenças que podem ter nas letras, por exemplo. Então, que fazem os padrões acontecerem, mas você vai ver que, por exemplo, aqui é um M. Eu consigo entender porque eu sei que é um M. Mas uma pessoa aprendendo, por exemplo, talvez seja difícil de reconhecer. E o algoritmo também vai ter esse problema, né? Então, bias e... Aqui na parte de baixo aqui dessa soma, que vai ser a soma de todos esses vetores das camadas anteriores e relação do... Porque você quer fazer uma convolução, né? Quer fazer um mapeamento entre essas camadas. Entende? Então, você vai fazer a soma desses mapeamentos nas camadas anteriores, de todas elas, da sua rede convolucional. O kernel, que é a imagem com relação a seções dessa imagem, é o filtro, né? É um filtro matricial, que vai ficar claro. É o bias, e o MJ aqui é dos mapeamentos que vão ser feitos, né? Então, você está fazendo a soma em que a linha vai estar dentro de um mapeamento das colunas desse sistema. Então, pensem que tudo isso daqui é para dizer que você tem uma função, um algoritmo para reconhecer todas as seções de uma imagem, conseguir saber o que ela é, o que ela representa, com base em dados, né? É supervisada no caso essa parte. O que é um kernel? Como eu disse antes, você tem aqui uma imagem representada por um kernel inicial. E você tem um domínio, né? E você... Não sei como isso daqui surge uma relação surjetiva, né? Mas tem várias relações de mapeamentos entre domínios, né? Mas basicamente isso quer representar a partir desse kernel, uma imagem, uma seção desse domínio aqui. Basicamente isso que você vai fazer. Lembra que eu falei daquela parte do kernel em si, que é um conjunto matricial na camada?
Então, basicamente, é isso que você vai fazer aqui. Você vai ter uma... Aqui vai ser um conjunto matricial. Você tem a linha e as colunas, né? Linhas e colunas. Que nem você vê na sua... Na escola, né? Como a gente aprende na escola. Basicamente, você vai ver seções aqui sendo encontradas com relação ao kernel para a imagem como um todo. Então tem uma questão matemática aí para achar seções dessa fonte aqui, esse kernel fonte, para a próxima camada. Então é o kernel e a imagem representada aqui. Então o kernel é muito importante, a parte é tipo central, isso aqui. Então, tá até escrito aqui, né, nesse artigo do Medium, né, que eu usei como imagem, né, que são convoluções de kernels, né. Então você quer representar, porque isso aqui é a imagem do seu caractere, né. Vamos supor que você quer reconhecer imagens de gatos e cachorros, é a mesma coisa. Tentando achar seções dessa imagem matricialmente e representar nessas convoluções, né. Aqui, por exemplo, o valor de pixels sendo transformado para a imagem passando pelas etapas do sistema, né? Então, inicialmente a gente tem os pixels que são representados numericamente, onde não tem nada é zero, né? E aí você quer fazer com que você consiga meio que... Eu vou usar um termo que é apenas uma analogia, né? Como se tirasse o zoom e fizesse... Depois você tirasse o zoom com uma imagem com uma maior qualidade, né? Você vai melhorando a qualidade da sua precisão de entender matricialmente a imagem para saber que aquilo é um B, que aquilo é um A, que aquilo é um C, né? Então aqui é uma representação com imagem desse artigo, desse link aqui. Então você tem aqui, tá passando, cada seção daqui ele vai representada no kernel dessa forma. Aí tem uma questão numérica, que é uma conta que é feita aqui. Então essa seção vai ter um valor aqui. Essa seção vai ter outro. Então essa é a imagem fonte, né? E aqui é o kernel, que vai representar uma imagem em outra camada. Então o que você quer fazer? Você quer meio que pegar aquela imagem original de um gato cachorro, ou um caractere de uma letra, e conseguir delinear ela corretamente. Mas você não consegue fazer isso direto. Não consegue simplesmente fazer isso direto sem todas aquelas camadas de convoluções, né? Então tudo aquela estrutura é feita para você entender de forma assim mais delineada possível, porque a gente tá falando de pixels pequenininhos, né? Como aquela imagem é representada visualmente, né? Como um todo. Para nós seres humanos, na forma que Deus nos criou, é fácil, né? Mas para o computador é muito mais difícil. Aqui, o título também tá errado. Perdão aí, mas você vai ter a mesma coisa. Branco zero onde não tem nada. Então você vai ver aqui diversos kernels sendo somados. E por isso, se a gente voltar aqui, você tem a soma dos kernels, né? Das camadas anteriores, dos mapeamentos desses inputs de linhas e colunas. E o kernel aqui, né? Então esses kernels são bem importantes. E aqui você tem a soma dos kernels, né? As seções de imagens. Então, de repente, aqui tá pegando seções de... Aqui não é só uma imagem, tá? São milhares de imagens, né? Que vão ser usadas para isso, né? Aí você tem o tipo de final. Depois desses kernels aqui, com relação a delinear matricialmente a imagem. Então aqui tá mostrando, por exemplo, como funciona o kernel mapeamento, mapeando a imagem, né? É a mesma coisa que eu mostrei anteriormente. No caso, a fonte é essa parte de baixo, que vai fazer vai ser mapeada pelo kernel para depois ir para as próximas camadas, né? Aqui é outro exemplo. Eu acho que era para ser um GIF, né? Mas acho que não funcionou. Tem outro exemplo aqui de um artigo 2019. Você tem seções aqui de um navio, né? Uma imagem com um navio, né? Com cargas, né? Você tem as camadas convolucionais, né?
Cada camada tem um sentido, a gente não vai entrar em detalhes de cada função aqui, porque tem muitas coisas aqui que não é só isso. Tem várias peripécias aí do que cada coisa faz. Mas basicamente o que você tem que entender é que você quer pegar as seções dessa imagem e criar um sistema matricial para entender certinho o que cada pixel representa nela. Vai ter a parte de treinamento e aí separação do que é o que, né? O que é um container, o que é um tipo de barco específico, uma proa, navio, enfim. E daí que vem aqueles sistemas de IA que conseguem reconhecer coisas na imagem e escrever. O ChatGPT fez isso. E isso pode ser feito usando CNN. Então, muito dessa parte visual que a gente vê no ChatGPT é Convolutional Neural Networks, normalmente. Aqui a gente tem outro exemplo de um paper aqui de 2021. Você tem a imagem, as camadas convolucionais, você vê aqui a parte que é chamada de Feature Selection, que tem as seções da imagem que vão ser analisadas, né? Você vê em jogos, por exemplo, ou até filmes, ou qualquer tipo de vídeo, tem também algoritmos relacionados a você pegar seções do fundo, do middle ground, que é meio que entre o fundo e a parte mais pra frente, que é o foreground, né? Enfim, você consegue dividir seções da imagem de uma forma bem específica, né? Muito interessante para vídeos, para filmes, para você entender que partes, cada parte quer fazer o que, né? Aqui você tem, por exemplo, reconhecimento de pessoas, né? Em ambientes, aqui, por exemplo, uma quadra de basquete, coisa do tipo, né? Você consegue selecionar, né? Características específicas de imagens e vídeos e tentar detectar em tempo real, né? Então aqui outro exemplo do artigo original, que você tem aqui uma seção de um pagamento, e você quer analisar o que está escrito aqui de forma computacional para fazer de forma automática, né? Imagina você ter sistemas que conseguem reconhecer o que foi pago em cheques automaticamente e processar aí milhares de cheques automaticamente, em vez de ter que ser na mão mesmo, né? Então, tem vários exemplos de redes que usam CNNs, né? Como a LeNet, que é bem conhecida. E cada uma tem as suas camadas diferentes, a gente não vai entrar aqui na forma como cada uma usa, né? A AlexNet, que ainda é melhor, né? Aí você tem, usando o Softmax, por exemplo, como função de ativação, como a gente já viu anteriormente no episódio. E usando o Relu também em algumas partes. Então, cada uma tem as suas formas de agir. Essa daqui é a VGGNet. Tudo aqui no banco de dados MNIST, né? Que é usado que é um banco de dados de imagens, né? Se você quiser ver esse artigo que eles falam sobre essa questão. De como cada uma foi mudando ao longo do tempo, né? Então, você tem aqui os inputs, várias redes convolucionais usando o Relu também, que é uma função de ativação. Max Pooling, que é uma coisa importante também, que eu já mostrei ali na parte de CNN, mas a gente não mostrou ainda com detalhes como funciona. Você tem aqui também o Softmax, então é só uma forma diferente, são estruturas diferentes, né? Tem até a Google LeNet, né? Que você tem, por exemplo, aqui um filtro de concatenação para fazer a soma das convoluções, né? E é questão de mudança de estrutura, né? E nessas mudanças de estrutura você consegue ter mais resultados, né? Tem também, ainda falta a ResNet também, que você tem aqui uma Relu inicialmente, uma rede de convolução, usando aquela função de ativação bem conhecida. E aqui você tem, matematicamente, né? Vai falar que esse símbolo aqui significa concentração de operações entre dois inputs, né? Então isso aqui é uma camada com convoluções, né? Que também é aquelas camadas que a gente viu anteriormente. Então a gente não viu essas camadas aqui. Aqui, por exemplo, essas camadas, por exemplo. Então vai ter essas redes de convoluções. E aí é um mapeamento desses dois inputs. Depois a convolução é feita com filtros de 1 por 1, que tem também essa questão de como os filtros eles são realizados, né? Finalmente os inputs são adicionados no input de cada bloco. Desse bloco, né? Então, a Google
ResNet. Não, na verdade daqui é ResNet, na verdade. Tem a DenseNet, né? São 4 camadas aqui de blocos. Também usando convolução, usando ReLU no caso, né? E aí vai falar aqui que cada camada tem todas as suas características precedentes como input, né? Então todas as camadas elas vão pegar características específicas e depois juntar numa coisa só para formar a imagem, do jeito que eu falei anteriormente. Quando desconstruir na figura, as camadas, né, vão receber todas as características das outras camadas anteriores. Representada aqui, né? Então todos os inputs das camadas anteriores, então de fotos de gados e cachorros, por exemplo, todas as seções matriciais que representam partes da orelha, do focinho, boca, vão juntar numa coisa só, vão ser concatenadas, né? Vai ter uma soma, e aí vai ter algo que eles chamam aqui de tensor singular, né? Enfim, em outras partes aqui que eu não expliquei ainda, mas coisas como batch normalization, usando a função de ativação ReLU, convoluções 3x3, enfim, o sistema deles. E por fim, você também vai ter esse artigo aqui nesses erros, né? Principais na forma que você escolhe o que fazer dentro de cada modelo CNN, né? Então, aqui tem a LeNet, a LexNet, todas que eu citei, né? Tem até aqui o Overfit que eu não citei. Aí tem aqui o número de convoluções usadas, o filtro usado, número de características nos mapeamentos, né? Tudo aqui você pode escolher no código, né? O número de weights, né? Que são aquelas sinapses artificiais. Dá pra ver que tem a ResNet tem 23 milhões. Então você dá pra ver que ela lida com muito mais weights, né? É computacionalmente muito mais complexa do que a LeNet, por exemplo. Número de camadas, enfim. Várias coisas aqui com relação a como ela funciona, né? Então dá pra ver que computacionalmente essas daqui são superiores, né? E o número de dados que elas lidam. Principalmente quando a gente fala de vídeos e coisas do tipo. Que se você tem mais dados, até você, por exemplo, tem questão de resolução que você tem que lidar. Você não demorar tanto para analisar uma imagem com alta resolução, você conseguir fazer com que ela tenha menos resolução primariamente, para depois você analisar os pixels. Enfim, tem toda uma estrutura que a gente pode explicar com detalhes em outro episódio, né? Então é isso. Isso que foi apenas uma introdução básica a redes convolucionais. Talvez eu volte a elas numa aula bem posterior. Por enquanto eu vou mostrando os modelos principais. E o vídeo provavelmente vai falar sobre os principais algoritmos, né? Então é isso, até o próximo episódio.